Olá, estudantes, sejam todos bem-vindos à videoaula da unidade 2, do módulo 4 da disciplina de Marketing Socioambiental. Eu sou o professor Felipe Quevedo e sou o professor responsável por essa disciplina. Então, como nós temos visto, né, o quarto módulo dessa disciplina, ele compreende a ação extensionista, né, que tem como título Diagnóstico Mix de Marketing Socioambiental. E nessa unidade 2, o foco é justamente o preenchimento do relatório da ação de extensão, né? Então, como vocês já sabem, essa disciplina é uma disciplina que tem 68 horas e também tem uma carga horária extensionista de 17 horas, né? Então, a atividade de extensão, ou ação extensionista, ela faz parte daquilo que compreende essa disciplina. E aí nós tivemos, então, já no terceiro módulo, né, na nossa segunda unidade, nós tivemos a primeira videoaula relacionada à ação extensionista, pensando no planejamento da ação. Então, conversamos sobre o passo a passo, para que vocês possam fazer um planejamento efetivo, né? No nossa videoaula do quarto módulo agora, e da primeira unidade, falamos sobre a realização da ação extensionista, então focando justamente na execução da ação. E agora, nessa última videoaula da nossa segunda unidade do quarto módulo, teremos o terceiro vídeo, então, sobre ação extensionista, focando, então, no preenchimento do relatório da ação de extensão. Okay? Então, nós temos essas 3 videoaulas relacionadas à ação extensionista. Espero que esse conteúdo ele seja adequado, o suficiente para que vocês tirem as dúvidas e possam desenvolver a ação, e aí vocês vão ter um trabalho muito mais proveitoso, muito mais prático, muito mais facilitado. Então, nessa videoaula, focaremos no relatório da ação extensionista. Okay? Então, o objetivo desse quarto módulo é analisar a aplicação do marketing socioambiental entre as estratégias do mix mercadológico. Então, nós tivemos no primeiro módulo, no segundo módulo, na primeira unidade do terceiro módulo, nós tivemos conteúdos teóricos. Então, falamos sobre o marketing social, o marketing ambiental e o posicionamento socioambiental. A ideia é que, a partir, então, da nossa segunda unidade do terceiro módulo e o quarto módulo como um todo, a gente tem agora a prática dessa teoria aprendida. Então, vocês vão observar no âmbito das empresas, né, das empresas que vocês vão selecionar, se as ações socioambientais elas estão acontecendo ou não dentro do composto mercadológico, dentro dos 4 P's. Então, a ideia é que vocês possam aplicar o conhecimento adquirido nas leituras e ao longo também das aulas teóricas dessa disciplina. Então, é uma aplicação do conceito do marketing socioambiental, né? Claro que com um caráter ainda, no caso de vocês, analítico, né? Por isso que é um diagnóstico, mas que vocês possam observar na prática, primeiro, se essas ações estão acontecendo, né? Se elas são desempenhadas pelas empresas. Segundo, se são desempenhadas, se é algo que é consciente, que é ativo, que a empresa tem justamente esse objetivo socioambiental, ou se não, se muitas práticas, principalmente sociais, vocês vão perceber que são feitas sem necessariamente esse ser o principal objetivo do gestor, né? Muitas vezes ele pode haver outro objetivo, mas que também, de alguma forma, traga um benefício social para o entorno, seja para o bairro onde a empresa está instalada, para os funcionários, enfim, para a sociedade lá com que a empresa convive, né? Então, se isso acontece de maneira proposital, vamos dizer assim, ou não, né? E quais são essas ações, né? Quais são essas ações, tanto no âmbito do produto, do preço, da praça, né? Ou da distribuição e da promoção ou da comunicação integrada de marketing, tá? Então, esse é o grande objetivo do nosso quarto módulo dessa disciplina, né? O nosso módulo da ação extensionista. Então, como eu já adiantei para vocês já bem sabem, né? Essa disciplina tem uma carga horária de extensão de 17 horas, né? Compreende aí um quarto da disciplina. O público-alvo da ação extensionista são microempresas, pequenas empresas e microempreendedores individuais. Então, vocês vão desempenhar a ação de extensão. Já desempenharam, né? Nós estamos aqui na videoaula do relatório, então, se desempenharam essa ação de extensão junto a uma organização, e nós estamos recomendando que seja uma organização pequena, né? Um micro, pequena empresa ou um MEI.
justamente para que vocês possam ter um acesso mais facilitado, que vocês possam ter até mais opções também de empresas para atuar, tá? Então, vocês vão escolher uma empresa que vocês possam desenvolver esse diagnóstico. Então, o título da ação é justamente esse, Diagnóstico Mix de Marketing Socioambiental. Então, vocês vão desenvolver justamente uma análise reflexiva sobre aquilo que vocês viram no dia a dia da empresa, viram dentre as estratégias mercadológicas no âmbito dos 4Ps, né? Se existem ou não ações que vocês podem relacionar com questões sociais ou com questões ambientais, ou ainda, né, com questões aí socioambientais, que tem um caráter dos dois lados, ok? Então, para o relatório da ação de extensão, vamos lá pensando de maneira bem prática naquilo que vocês vão entregar e naquilo que vai ser avaliado por nós, para que vocês possam ser merecedores, vamos dizer assim, né, da carga horária extensionista dessa disciplina. Então, vocês vão utilizar, todos vocês, o modelo de base para o relatório. Então, existe um modelo que está disponível no ambiente virtual de aprendizagem, tanto para, né, um modelo ou um template, tanto para o planejamento da ação de extensão, conforme nós conversamos na unidade 2 do terceiro módulo, como também para o relatório da ação de extensão, agora aqui no nosso quarto módulo, na segunda unidade, tá? Então, vocês têm acesso a esses dois templates, a partir deles que vocês vão trabalhar, ok? Então, isso é muito importante, até para que vocês não fiquem perdidos ou tenham menos dúvidas. Vocês vão observar lá, olhando nos templates, que eles são bem já direcionados, né? Algumas coisas, inclusive, já estão preenchidas, não precisa ser preenchido todo novamente, outras vocês vão precisar preencher, algumas partes vocês podem melhorar, outras já estão pré-prontas, vamos dizer assim, tá? Então, isso é muito importante que vocês, o quanto antes, observem esses documentos, tá? É interessante, inclusive, que na hora que vocês forem desenvolver o trabalho, já seja pensando nesse template, tá bom? Então, que vocês já tenham isso em mente na hora que vocês forem desenvolver, tá? Até porque depois vocês vão ter que relatar esse resultado para nós através desse modelo, tá bom? Então, vocês vão observar o seguinte, ó, no template, alguns quadros, alguns espaços para o preenchimento, eles estão destacados em azul, tá? Então, é justamente onde está destacado em azul que vocês vão fazer as principais alterações, ou as principais, vamos dizer assim, escritas, né, preenchimento no trabalho, tá? Então, com base nas orientações que estão sendo fornecidas, tanto na videoaula, como pelos tutores, ou mesmo no próprio template, vocês vão descrever a ação extensionista que vocês desenvolveram nesse formulário, tá? Focando nas partes que estão em azul, conforme a gente vai agora, ao longo dessa videoaula, ir detalhando para vocês, tá bom? Algumas partes, elas já estão, vamos dizer assim, prontas, né? Então, não estão nem em azul, não precisaria preencher. Mas, vocês também podem fazer eventuais alterações que vocês acharem necessário, né? Então, por exemplo, a introdução, parte dela já está pronta, quase toda, na verdade, está pronta. Vocês poderiam fazer pequenos incrementos, ou necessariamente também, eventualmente, não fazer. Então, vocês vão focar principalmente naquilo que está em azul, podendo, eventualmente, também fazer alterações em outras áreas, tá? Mas o enfoque principal é aquilo que está destacado para vocês, para que facilite justamente vocês identificarem onde deve ser feito essas alterações, tá bom? E, logicamente, né, antes de submeter o arquivo para no ambiente virtual de aprendizagem, para que possa ser avaliado, vocês vão fazer a exclusão de todas as frases de orientação. Então, por ser um template, né, também tem algumas instruções nossas naquele material. Então, isso vocês podem, ou melhor, devem, né, excluir antes de fazer a submissão, tá? Então, escreve tudo tranquilamente, deixa lá as orientações, até para que vocês possam ir revisitando, relembrando, olhando, né? Ao longo do desenvolvimento da ação de extensão, conforme nós já conversamos, né? As 4 etapas que vocês desenvolveram para executar a ação. Vocês fiquem bastante à vontade para tirar as dúvidas ao longo do processo, tá bom? Nenhum de vocês deve aí sofrer em silêncio, como a gente fala, né? Não, então, tem dúvida, fala, tem os fóruns também para isso, os colegas, tem os tutores, então vocês devem aí buscar a ajuda necessária para que vocês desenvolvam a ação, né? Nós fizemos os templates de maneira que fique o mais claro possível,
mas sempre pode haver dúvidas, não há problema nenhum nisso. Então, vocês vão buscar, vão desenvolver a ação, né? Lembrando que, então, são entrevistar a empresa, né, vão conversar com o gestor, vão buscar as informações, vão olhar na página, na rede social, vão buscar notícia, eventualmente falar com outro consumidor, enfim, vocês vão buscar todas as informações necessárias, e aí, a partir disso, vocês vão ir relatando isso no relatório da ação extensionista, fez todo o trabalho, escreveu, formatou, exclui a frase de orientação, e aí vocês vão fazer a submissão na plataforma do nosso ambiente virtual de aprendizagem, tá? Então, aqui ó, eu coloquei para vocês verem a carinha, né, a primeira página do nosso template do relatório de ação de extensão, o template do estudante, o template de vocês, tá? Então, vocês podem ver a avaliação do módulo 4, então o módulo 4 é um módulo extensionista, né, de 17 horas de carga horária de extensão, né, então o relatório da ação de extensão. Então, percebam aqui, ó, qual que é o nome do projeto de extensão? Já tá preenchido para vocês. Então, trilhas formativas para aprendizagem online. Então, já tem até o código aí utilizado na submissão, aqui o nosso código interno, relacionado com esse projeto de extensão, tá bom? Então, percebam o seguinte, ó, aquilo que já está preenchido, vocês não precisam se preocupar. Ah, professor, qual que é o projeto de extensão? Eu tenho que ter um projeto? Não, o projeto já existe, é um grande projeto que todos vocês, de certa forma, vão estar vinculados, já está preenchido para vocês, tá? O que eu vou preencher? As informações específicas do meu trabalho. Então, por exemplo, nome completo, aqui, ó, está destacado em azul. Então, aqui vocês vão excluir essa informação aqui do nome completo do estudante, vão escrever o nome de vocês, né? Cada um vai escrever o seu nome. O nome da disciplina já está preenchido, ó, tá vendo? Então já está no jeito para facilitar a vida de vocês. O período também já está, a disciplina vai ser do 24.2, né? Segundo semestre do 2024, já está preenchido. Ah, professor, eu estou fazendo essa disciplina em outro semestre, né? Lembrando que essa videoaula está sendo gravada agora para esse período. Não tem problema, você vai lá e altera a data para o período que você está fazendo a disciplina. Até por isso que também já está aqui nesse azul escuro, vamos dizer assim, tá? E vocês vão colocar o nome do curso também, a mesma coisa, ó, está destacado em azul, vocês vão alterar. O título da ação extensionista, ele é o mesmo, então, para todos, né? Então, o título é Diagnóstico Mix de Marketing Socioambiental. Então, já está preenchido também, tá? Ah, professor, eu queria colocar o nome da empresa no título. Não, depois você vai colocar isso nas informações ao longo do desenvolvimento do trabalho, tá bom? Mas o título da ação extensionista, ele é o mesmo para todo mundo que está fazendo essa disciplina, tá? Então, essa é a carinha, vamos dizer assim, né, do relatório, a primeira página do relatório. A gente vai seguir aqui, não nas fotos, mas em cada etapa ou cada tópico importante, principal, que faz parte do relatório, para que vocês tenham que preencher, né? Lembrando que nem tudo vai ter que ser preenchido, como a gente viu aqui no exemplo, tem coisas que já estão preenchidas e tudo bem, não precisa ser alterado, nem deve ser alterado. A gente vai focar mais naquilo que vocês devem preencher e tentar aqui dar algumas dicas também de preocupações ou de coisas que vocês devem focar na hora de construir esse relatório, tá? Lembrando que quando eu faço o relatório, depois que eu fiz a ação eu executei a ação. Então, planejei a ação, né? Executei, a partir daí eu vou preencher esse relatório. Então, esse relatório, ele é um relato, né, de fato, daquilo que vocês fizeram. Então, às vezes, dependendo de como você escolheu assistir essas videoaulas, ou até estudando, você pega esse relatório agora, entra nessa videoaula agora, sem ter feito as etapas anteriores, pode parecer até difícil, meio perdido, mas, nossa, de onde eu vou preencher? Calma. Na hora que você fizer o planejamento, quando você tiver executado a ação, nós temos algumas dicas, tanto no vídeo de planejamento como de execução. Depois que você tiver feito tudo isso, o relatório ele vai ser muito tranquilo de ser preenchido, tá? Então, eu quero tranquilizar vocês também nesse sentido. Talvez, no momento inicial, pareça muita coisa. Depois que vocês já desenvolveram a ação, e nós temos as dicas para isso, o relatório ele fica muito tranquilo de ser preenchido. Vocês vão relatar aquilo que foi feito, tá? Essa é a ideia do relatório, que vocês possam relatar os resultados, apresentar o que vocês fizeram, não só o resultado em si, mas o que vocês fizeram. Então, eu fiz a entrevista com tantas pessoas, fui lá uma vez, tá aqui a foto, conversei com a pessoa tal,
Gravei, né, essa entrevista, podem colocar também trechos principais, vamos dizer assim, para simbolizar ou simplificar os resultados. Analisei esses documentos aqui. Enfim, você vai fazer um relatório preenchendo ou contando a história daquilo que você desenvolveu, daquilo que você construiu para fazer a sua ação extensionista. Tá? Esse é o grande objetivo, e não, eu tenho certeza que todo mundo que desenvolver a ação não vai ter dificuldade de preencher o relatório, porque ele é justamente focado nisso, que vocês possam aí relatar o que vocês já fizeram, ok? Então, indo aqui nas principais etapas ou seções do relatório que vocês devem preencher, né? Então, como eu falei, a introdução ela já está preenchida, então não é necessário fazer ajustes, tá? Pode ser feito um outro? Pode ser feito, tá? Ah, eu quero incluir o nome da empresa lá na introdução. Posso fazer isso, professor? Pode fazer isso, não há problema, tá? Mas o foco principal, né, vai ser justamente nessas partes que estão em azul, onde vai, de fato, diferir, né, variar bastante entre os relatórios de vocês. Né, algumas coisas são iguais para todo mundo, como eu falei, o título é o mesmo, a introdução vai ser basicamente a mesma, a partir daqui começa a ter grandes alterações, porque cada um vai fazer um trabalho, certo? Então, primeira sessão, o que vocês vão ter que fazer, um grande relato aqui, é a metodologia. Então, o que tem nessa sessão? Com base nas etapas do planejamento, vocês vão relacionar as atividades que foram desenvolvidas em cada etapa durante a realização da ação de extensão, tá? E vocês podem, inclusive, deixar isso em forma de tópico para facilitar, tá bom? Então, vamos lá. Vocês fizeram o planejamento da ação e executaram a ação. Na execução, nós temos lá 4 etapas, conforme vocês já viram. Então, primeira etapa era selecionar a empresa e marcar a entrevista, certo? Então, aqui, ó, metodologia. Foi selecionada a empresa tal, 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 e a gente tem lá, até na aula de planejamento, mais detalhadamente isso, a maneira que vocês vão identificar a empresa, inclusive com o CNPJ. Então, eu identifiquei a empresa tal e foi marcar a entrevista para o dia tal, uma entrevista online, por exemplo. E aí vocês podem colocar lá que a entrevista foi feita, iniciou tal horário, terminou tal horário, e podem colocar lá uma foto, um print da entrevista, tá? Importante, né? Todo registro ele deve ser combinado, tá? Então não tire um print sem falar com a pessoa, não tire uma foto sem falar com a pessoa. Se for uma entrevista, uma conversa que vocês querem gravar para depois poder fazer uma transcrição, peçam autorização, tá? Isso é muito importante para que não haja nenhum tipo de problema, tá? Então vocês vão sempre combinar antes e pedir autorização para que vocês possam fazer esse registro, mas é importante que o registro seja feito. Tá bom? Então, vocês vão aí encontrar alguma maneira para poder fazer isso, tá bom? E aí você foi lá, então a primeira etapa lá, que era a identificação da empresa e marcar entrevista, você relatou isso, né? Aí fechou esse tópico, o segundo tópico é a coleta das informações. Então, fui tal dia na empresa, me passaram esses documentos, foi feito também o levantamento nas redes sociais, você pode colocar lá o link para a rede social, algumas fotos relatando o que você encontrou, enfim, você vai detalhando aquilo que foi feito para a segunda etapa, que era o levantamento das informações, e pode ir colocando isso em top. Fiz isso, foto, fiz isso, texto, fiz isso, link, e vai relatando, tá? Não fiquem preocupados inicialmente com quantas páginas vai dar, isso aí é menos importante, mas é que vocês possam relatar tudo que vocês fizeram, tá? Terceira etapa era o diagnóstico. Então, agora no diagnóstico eu fiz uma análise crítica daquilo que foi passado, do documento tal, da fala tal, com base nessa fala, pode até colocar entre aspas, se for uma entrevista, né? Eu identifiquei que foi feito que essa ação tem um caráter social, essa ação tem um caráter ambiental, essa ação, e assim vai. Inclusive, vocês podem pensar no diagnóstico, na hora de fazer essa terceira etapa, em P's. Né? Então, no primeiro P eu fiz isso, no segundo P eu fiz isso, produto, preço, praça, promoção, então, tudo aquilo que vocês fizeram, tá? Então, percebam bem, é um relato daquilo que foi feito. Vocês vão aí contando uma história em forma de texto, né? Mas daquilo que vocês fizeram. E na quarta etapa é a apresentação do resultado para a empresa. Então, na quarta etapa, marquei uma reunião online com o fulano de tal, no dia tal, foi feita com início de tal horário, tá aqui a foto, apresentei os resultados, após isso fizemos uma discussão, foram feitas tais perguntas, a empresa agradeceu e, entendeu? Acabou.
Maravilha. Então, eu fiz aqui, ó, um relato detalhado em etapas, que pode ser, inclusive, em tópicos, né, focando nas 4 etapas da execução da ação extensionista, ok? Então, com isso, vocês vão ter uma metodologia muito bem descrita, muito detalhada do que vocês fizeram. Essa sessão, pensando em um relatório, pensem lá, relatório da ação extensionista, ou seja, aquilo que eu fiz. Essa sessão é importantíssima para o trabalho de vocês, tá bom? Então, aqui já é a dica do professor. Aqui que vocês têm que focar bastante energia de vocês, falando tudo que vocês fizeram, tá? Inclusive, outra dica, pensando aí, sei lá, vou começar a ação em um mês, terminar no outro, pode ser que demore, a agenda às vezes é atrapalhada, você marca entrevista num dia, aí a pessoa dá o documento em outro dia, aí você vai lá apresentar o resultado só depois. Então, conforme vocês vão fazendo, já cria um diário, vamos dizer assim, né? Ou um arquivo, que nem precisa ser esse nesse momento inicial, pode ser um Word, ou enfim, um arquivo aí de para escrevendo tudo isso, né? Já relatando, ó, fiz isso, em tópico mesmo. Depois você pega isso e traz para cá, transporta para cá, já vai estar praticamente pronto essa sessão para vocês, tá? Então, relatando em tópicos cada uma das etapas. Quais etapas? Relembrando, etapa 1, identificação da empresa, e vou aí organizar essa agenda, vamos dizer assim. Segunda etapa, coleta das informações. Então, a própria entrevista e tudo aquilo que eu fizer. Então, por exemplo, entrevistei, aí eu olhei a rede social, aí eu fiz uma busca por notícias, e aí você pode colocar, inclusive, o link ou as fotos das notícias. Conversei com outros consumidores, então fiz uma entrevista com mais 3 consumidores da empresa, que é uma empresa prestadora de serviço, e eu identifiquei que o serviço tem um grande apelo social, né? Então, o serviço prestado, ele traz também um benefício social para os seus clientes. Então, eu entrevistei 3 clientes, né? Porque é do meu entorno, eu conheço as pessoas, aí você pode ter, novamente, ó, marcar entrevista com o cliente, né, cliente da empresa, né, logicamente não seu, né, da empresa, fazer um registro disso, uma foto, algum tipo de coisa, você vai relatar o quanto tempo foi feita a entrevista, que dia foi, começou tal horário, acabou tal horário, tá vendo? Então isso aí vai ter muita informação para detalhar. Então fiz tudo isso. Terceira etapa, eu vou fazer a análise, aí sim é o diagnóstico, então vocês vão relatar mais do que o resultado. Percebam, você vai relatar o que você fez para chegar nesse resultado, então, qual foi o seu processo de análise, olhei aquilo, fiz isso, e aí vocês vão detalhando a terceira etapa, que pode ser, inclusive, por P's. E, por último, a quarta etapa, vocês vão explicar para nós como que aconteceu aquela reunião de entrega do resultado para a empresa, tá? Então, com quem falei, que dia foi, foto, vídeo, assim vai, tá? Então, 2 preocupações que vocês têm que ter ao longo da execução que vai depois impactar no relatório. Primeiro, ir registrando tudo, né, para facilitar a memória de vocês e já para ir, de alguma forma, facilitando esse processo, né? E segundo, registrar o máximo possível, né? Então, vocês têm que fazer e têm que provar que fizeram, né? Não por desconfiança, mas porque a gente precisa ter esse relatório depois comprovando tudo isso, né? Então, vocês vão tendo essas 2 preocupações, vão relatando tudo, escrevendo tudo e vão registrando na medida do possível tudo também, para que vocês tenham comprovações daquilo que vocês fizeram, tá bom? Então, idealmente aqui, ó, tudo que vocês disseram que fizeram, vocês têm que ter alguma maneira de comprovar que isso realmente aconteceu, tá? Por mais que você não vai colocar tudo, foto de tudo, enfim, você tem que ter essa preocupação de ter algum tipo de comprovação demonstrando que você realmente fez, desenvolveu aquela metodologia, aquele método, aquela ação que você está dizendo nessa sessão do relatório que você desenvolveu, ok? Então, essa é a sessão de metodologia. Então, aqui, ó, vocês vão colocar as atividades desenvolvidas, como eu coloquei, etapa 1, definição. Então, descrever com detalhes as atividades desenvolvidas com base nas informações contidas no planejamento da ação, trazendo evidências por meio de fotos e outros registros. Tá vendo? Então, aqui, ó, vocês vão, peguem aqui, ó, descrever com detalhes, por mais que sejam tópicos, ó, tem que fazer de maneira detalhada, por mais que não seja um texto muito extenso, pode ser detalhado um tópico. Fiz isso. É nesse sentido que a gente fala detalhado, tá? Não que você vai escrever várias e várias páginas, mas que você vai descrever de maneira mais clara possível aquilo que você fez, tá? A ideia, pessoal, é o quê? É planejar e executar uma ação. Então, é interessante que haja uma relação entre aquilo que você planejou fazer e aquilo que você de fato executou. Então, o próprio template, o próprio
planejamento da ação, ele já, de alguma forma, ele já leva para aquilo que você vai preencher aqui no relatório, tá? E aí você vai agora falar, olha, lembra aquilo que eu tinha planejado? Eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, e aqui estão as evidências para comprovar, essa foto, esse vídeo, esse link, esse registro, enfim, aquilo que você tiver específico, aquilo que você possa trazer para ajudar nessa definição, nesse registro daquilo que você fez, né? Nós temos também aqui, ó, inserir as informações acerca da empresa selecionada, então razão social, endereço, telefone, e-mail, tá vendo? Então você vai colocar as informações no máximo possível para que a gente consiga identificar a organização em que vocês aplicaram a essa ação extensionista, tá? Então vocês vão apresentar isso, tá? Inclusive, ó, como eu coloquei lá, ó, vocês vão colar, né, ou colocar, enfim, o comprovante de inscrição e de situação cadastral da empresa. Então, pode ser um print, ó, print da tela e colar no relatório, né, fazendo os cortes necessários, né, deixa a imagem bonitinha, para que não fique só aquilo que é importante, né, mas então vocês vão identificar a empresa e vão, inclusive, colocar essa questão do CNPJ e da situação cadastral da empresa, tá? Para quê? Para que a gente possa ter certeza que vocês realmente fizeram isso numa organização, tá? Esse é o objetivo, né? Não é para investigar a empresa, né? Longe disso. É para ter certeza de que vocês estão cumprindo a ação proposta da maneira que deveria ser feita, tá bom? Segunda etapa, então, coleta. Então, vocês vão descrever com detalhes as atividades desenvolvidas com base nas informações contidas no planejamento da ação. De novo, ó, lembre disso. O relatório, ele é o quê? Um comprovante de que vocês executaram a ação que vocês tinham planejado executar. Conforme a gente conversou lá no planejamento, na videoaula da unidade 2 do terceiro módulo. Então, aqui, vocês vão voltar lá e ver aquilo que vocês fizeram ou não, tá? Logicamente, pessoal, o planejamento, ele pode ter diferença de execução, né? Conforme a gente já viu, inclusive, ao longo das disciplinas do curso de vocês. Então, isso pode haver diferenças, mas vocês vão relatar tudo que vocês fizeram, tá? De novo, trazendo evidências por meio de fotos, vídeo e outros registros. Não precisa ser só foto e vídeo, tá? Qualquer tipo de evidência que vocês fizeram a coleta de dados, né? Que era a segunda etapa da execução, tá? E vocês também podem registrar reflexões possíveis a partir das atividades desenvolvidas, então coisas que vocês pensaram, que surgiu de dúvida, questões que são interessantes, também vocês podem pontuar aqui, tá? Não tem problema nenhum. A ideia do relatório também é que ele tem esse caráter de aprendizado para vocês, de reflexão também para vocês, então vocês também podem relatar coisas nesse sentido. Terceira etapa é a realização, né? Então, vocês vão descrever com detalhes todas as atividades desenvolvidas também na terceira etapa. Então, perceba que descrever com detalhes está presente aqui em quase todos os slides dessa videoaula. Por quê? Porque no relatório da ação de extensão, vocês vão justamente falar o que vocês fizeram. Então, quando a gente fala descrever com detalhes, é de maneira que vocês coloquem o mais claro possível, o mais rico possível, tudo aquilo que vocês fizeram para desenvolver a ação extensionista, tá? Então, vocês podem relacionar essas atividades com a questão do referencial teórico, né, que embasou o planejamento da ação. O que é o referencial teórico que embasou o planejamento da ação? É justamente toda a teoria que a gente viu ao longo dessa disciplina, né? Então, a questão do marketing social, do marketing ambiental, do posicionamento socioambiental. Então, aqui, ó, na etapa 3 da realização, e pensando que a realização é o quê? É um diagnóstico do mix mercadológico, é justamente quando vocês vão fazer a reflexão se as ações que vocês estão vendo no mix de marketing, elas têm ou não relação com questões socioambientais. Então, é nesse sentido que eu estou trazendo, tá? É justamente aquilo que a gente já tem conversado sobre como desenvolver essa ação de extensão. Em termos de entrevista, eu vou focar primeiro nisso, de maneira que aquilo que fique mais claro, mais fácil, já apareça, mas também vou tentar olhar outras ações que eu identifico como tendo um caráter social ou um caráter ambiental, por mais que para o gestor isso não seja tão evidente, tá? E, novamente, vocês podem também registrar reflexões possíveis, coisas que surgiram a partir desse trabalho desenvolvido. Então, vocês vão analisar, como eu falei, os 4 P's, né? Vão desenvolver esse diagnóstico e vão relacionar com a disciplina, ou seja, com questões sociais, ambientais e com esse posicionamento socioambiental, tá? E é interessante observar também se vocês conseguem ver se existe ou não essa coerência
no mix mercadológico, né? Se essas ações estão relacionadas com a empresa como um todo, por isso que a gente falou bastante que a primeira parte da entrevista deve ser justamente focar nessa visão geral da empresa, entendeu? Quem a empresa é, o que ela quer, quem é o público, qual é o posicionamento, buscando verificar se existe ou não essa coerência do mix mercadológico, tá? Relembrando, vou falar mais uma vez, aqui a ideia do relatório é a gente entender o que vocês fizeram e aquilo que vocês encontraram, tá? Qualquer resultado é resultado. Então, se a empresa, por exemplo, não tem coerência no mix mercadológico, ou se a empresa ainda ela não tem nenhum tipo de ação socioambiental, todas as ações que vocês viram não tem nenhum tipo de relação, não tem problema, tudo bem? Então, aqui é importante que vocês façam esse diagnóstico, tentem relacionar aquilo que vocês encontraram na empresa com a teoria, ou seja, com os conteúdos da disciplina. Esse é o objetivo, que vocês façam essa reflexão, inclusive para verificar se tem ou não, tá? Então, não é necessariamente obrigatório que vocês achem várias e várias ações socioambientais. E na quarta etapa aqui, né, vocês vão descrever justamente, como eu já falei, a entrega e a apresentação disso. Então, descrever com detalhes, novamente, ó, as atividades desenvolvidas com base nas informações contidas no planejamento da ação. Então, eu tinha planejado entregar, como é que foi isso, quanto tempo foi a reunião, né? A gente fala aqui de 10 a 20 minutos. Quanto tempo durou a reunião? Né? Foram feitas perguntas, não foram feitas? Foi só feita a entrega do relatório? Não foi possível marcar a reunião? O empresário ele não conseguiu a agenda, mas nós enviamos o relatório, houve um feedback, a pessoa agradeceu, falou qualquer coisa, tá bom? Então, vocês vão descrever aquilo que aconteceu, e novamente, dependendo de como for essa reunião, daquilo que vocês encontraram, vocês também podem registrar as possíveis reflexões as impressões que vocês tiveram com esse trabalho, tá? Então, é isso que vocês vão desenvolver e vão relatando, né, conforme eu já falei, vão relatando de maneira detalhada ao longo desse template, para que a gente possa ter uma visão clara de tudo que vocês fizeram ao desenvolver essa ação extensionista. Então, aqui essa é a sessão principal, vamos dizer assim, de metodologia, nós vamos descrever tudo, conforme eu já falei. Depois nós temos outra sessão dos resultados alcançados. Aqui nós já temos alguns resultados que são pré-preenchidos no template, vocês podem manter sem problema nenhum, porque são resultados que o trabalho vai trazer, e vocês podem acrescentar outros também que vocês acharem importantes, tá? Então, quais são os resultados que a gente está elencando como algo que vai acontecer para vocês ao desenvolver esse trabalho? Então, estimular de forma prática o aprendizado da disciplina de marketing socioambiental, né? Então, vocês vão ver justamente na prática que a gente viu de forma teórica na disciplina. Capacitar ou a discente, né, vocês, a realizar um diagnóstico do mix mercadológico de uma organização. Estimular uma maior aproximação entre os acadêmicos e o meio empresarial. Então, são grandes resultados que a pesquisa ou a ação extensionista ela vai trazer, sem dúvidas. Outros resultados, aumentar o aprendizado e o interesse pelo tema, né, por meio de realização das práticas de coleta de informações e análise crítica, né, das estratégias e ações mercadológicas. Então, vocês vão fazer uma análise verificando se tem ou não relação com a questão socioambiental. Crítica, não no sentido de criticar a empresa ou de ser negativo, mas análise crítica no sentido de ser reflexiva, né, sobre aquilo que vocês estão encontrando. Contribuir com o meio empresarial, né, em que os alunos estão inseridos. Auxiliar as empresas selecionadas em sua gestão para sustentabilidade, então pode ser um resultado, lembrando que não é obrigação de vocês, mas esse relatório ele pode trazer um potencial de mudança para a empresa, para que ela seja mais socialmente ou mais ambientalmente responsável, né? E concretizar uma maior aproximação entre o meio acadêmico e empresarial. E por último, os resultados alcançados, apresentar reflexões, né, sobre as aprendizagens construídas com o desenvolvimento dessa ação de extensão e sua relação com a futura atuação profissional de vocês, né? Então, vocês também vão ter um ganho nisso, nessa experiência, ela vai acumulando que quando vocês estiverem no mercado, com certeza vai fazer diferença na carreira de vocês, tá? Então, essas são as principais referências utilizadas nessa videoaula. Espero que tenha ficado claro para vocês esse processo do preenchimento do relatório da ação extensionista. Ficamos à disposição. Desejo a todos um excelente estudo.